Quero vos saudar, meus irmãos, com alegria. Hoje venho fazer a leitura da Bíblia Sagrada, o Antigo e o Novo Testamento. Quero pedir a você que curta a página Escrituras Sagradas Compartilhada do Facebook, compartilhe a página em todos os vídeos da página e convide seus irmãos para que possam participar da leitura juntamente conosco na página Escrituras Sagradas Compartilhada, na opção que tem convidar amigos. Clica nessa opção, seleciona seus irmãos e envia o convite e eles serão abençoados juntamente conosco, com a palavra de Deus. Amém? Vamos ler hoje no Antigo Testamento Êxodo, o capítulo de número 34 e o capítulo de número 35, e no Evangelho escrito por Mateus, o capítulo de número 26, do versículo de número 1, versículo de número 31 ao versículo de número 56. Ok? Vamos à leitura então. Versículo 1 do capítulo de número 34 de Êxodo. Vai falar sobre as novas tábuas da lei. Está escrito assim: Então disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te ponhas diante de mim, ao cume do monte. E ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem as ovelhas nem os bois se apacentem defronte do monte. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra como as primeiras. Então, levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai como o Senhor lhe tinha ordenado, e levou as 2 tábuas de pedra nas suas mãos. E o Senhor desceu numa nuvem e pôs-se ali junto dele, e proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: Jeová, o Senhor, Deus de misericórdia e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E Moisés apressou-se, inclinou a cabeça em terra e adorou. E disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é o povo obstinado, porém perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Então disse: Eis que eu faço uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor. Veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra, aonde has de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares derrubareis, as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis. Porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Ele é zeloso. Ele é. Sim, Deus zeloso, Ele é. Para que não faças aliança com os moradores da terra, e quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem aos seus deuses, tu, como convidado deles, comas também dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam com os seus deuses. Não te farás deuses de fundição. A festa dos pães sem fermento guardarás. 7 dias comerás pães sem fermento, como te tenho ordenado, ao tempo apontado do mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Tudo que abre a madre é meu, até todo o teu gado, que seja macho, e que abre a madre das vacas e das ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro.
Mas se não resgatares, corta-lhe-ás a cabeça, todo o primogênito de seus filhos resgatarás, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, na aradura e na cega descansarás. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes ao ano todos os homens aparecerão perante o Senhor Jeová, Deus de Israel. Porque eu lançarei fora as nações de diante de ti, alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra. Quando subires para adorar 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com um pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para amanhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme ao teor destas palavras tenho feito aliança contigo e com Israel. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Versículo 29 vai falar sobre o rosto de Moisés resplandecente. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos quando desceu do monte, não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, viram que a pele do seu rosto resplandecia. Por isso temeram chegar-se a ele. Então Moisés o chamou, e Arão a todos os príncipes da congregação aproximaram-se dele. Então Moisés lhes falou. Depois chegaram também a todos os filhos de Israel. Então ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair. E saindo, falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do seu rosto, e que tornava Moisés a pôr o seu véu, o seu rosto, até entrar para falar com ele. Capítulo de número 35 vai falar sobre o sábado. Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Versículo 4 vai falar sobre as ofertas para o santuário. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, e trará por oferta alçada ao Senhor, ouro, prata e cobre, como também azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras e peles de carneiros, tintas de vermelho e peles de texugos, madeira de acácia e azeite para a luminária, especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático, e pedras sardônicas e pedra de engaste para a estola e para o peitoral. E venham todos os sábios de coração entre vós e façam tudo o que o Senhor tem mandado: o tabernáculo, a sua tenda e a sua coberta,
e os seus colchetes, e as suas tábuas, e as suas barras, as suas colunas e as suas bases. A arca e os seus varais, o propiciatório e o véu de cobertura, a mesa e os seus varais, todos os seus pertences e os pães da propiciação, da proposição, e o castiçal da luminária e os seus utensílios e as suas lâmpadas e o azeite para a luminária, e o altar do incenso e os seus varais, o azeite da unção, o incenso aromático e a cortina da porta para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, o crivo de cobre e seus varais e todos os seus pertences, a pia e a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases e a coberta da porta do pátio, as estacas do tabernáculo, as estacas do pátio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio. Versículo 20 vai falar sobre a liberdade do povo. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo coração foi tocado, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o incitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, para todo o seu serviço e para vestes santas. Assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis e braceletes, todos os objetos de ouro, e todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de texugos os trazia. Todo aquele que fazia a oferta alçada de prata ou de metal a traziam por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia a trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração ficavam com as suas mãos e traziam o que tinham fiado, e o azul e a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria fiavam os pelos das cabras. E os príncipes traziam pedras sardônicas e as pedras engaste para a estola e para o peitoral. E especiarias, azeites para a luminária, para o azeite de unção e para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse pela mão de Moisés. Assim os filhos de Israel trouxeram por oferta voluntária ao Senhor. Versículo 30 vai falar sobre a escolha de Bezalel e Aholiabe. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência e todo o artifício. E para criar invenções para trabalhar em ouro e prata e em cobre, e em lapidar de pedras para engastar, em entalhar madeira e para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros, a ele e a Aholiabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e do gravador em azul, em púrpura, em carmesim e do linho fino do tecelão, fazendo toda a obra e criando invenções. Amém, irmãos? Essa foi a leitura de Êxodo, o capítulo de número 34, 35
Agora veja no vídeo acima o evangelho escrito por Mateus, o capítulo de número 26, capítulo 26, versículo de número 31 ao versículo de número 56. Amém? Paz de Deus.